sei se eu oro, eu creio e estou tremendo. É forte o mistério aqui, Jesus. Esse jovem tem feito um grande trabalho. Ele e a sua esposa. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá. Meu Jesus amado. Pai, nessa noite, Jesus. O Leonardo já está mais que no óleo, Jesus. Já está mais que na tua presença, Jesus. A palavra que o Senhor trouxe para ele é uma palavra tremenda e forte, Jesus. E a tua igreja vai receber nessa noite, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, como pastor, amigo, Jesus, eu abençoo a vida do teu ungido, Pai. Eu abençoo a vida do teu servo, Jesus, que está caindo com prudência, Senhor, de trazer essa palavra nessa noite, Jesus. Que a tua palavra, Senhor, venha edificar, Senhor, venha fortalecer a vida dos teus servos, Jesus. Eu te peço, Jesus, que o Senhor use a vida do irmão Leonardo, Senhor, como o Senhor tem usado, Pai. Que ele seja a boca de Deus nessa noite, na igreja, Jesus. Aleluia. Que os lábios dele, Jesus, sejam teu nessa noite, Senhor. E que a palavra, Senhor, comece a penetrar lá no íntimo nosso, Jesus. Que aquele Jesus que entrou aqui nessa noite, Jesus, carente, Jesus, e necessitado, que ele possa se embriagar e ser renovado, Jesus, pela palavra que o teu servo vai trazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida dele, profetizamos nessa noite, Senhor, sobre a vida dele. Usa ele, Jesus, nessa noite, como o Senhor tem usado para o louvor da tua glória. Assim nós, como igreja, abençoamos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você concorda, diz amém, e graças a Deus. A tua salva louva ao Senhor. A bênção do céu descesse
assim como desceu nesses 5 dias de estudo que eu tive com ele. Então eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te colocamos novamente na tua presença, Senhor. Se prostramos, Senhor, curvamos a nossa fronte, Pai amado, primeiramente para pedir perdão, Senhor. Pedir perdão por nossos erros, por nossas falhas, por tudo aquilo que podemos ter cometido no dia de hoje, Senhor. Mesmo sem perceber, através dos olhos, através de um gesto, através de uma palavra ou até mesmo do pensamento. Senhor, Pai amado, nos perdoa, Senhor. O Senhor sabe que somos seres errantes, somos seres pecadores, mas com a tua glória o Senhor nos perdoa, Senhor. O Senhor nos ama mais do que nós amamos a ti, Pai amado. Senhor, venho para te pedir, Senhor, que durante a minha pregação, Senhor, que nada saia de mim, que tudo venha diretamente do teu reino, Pai amado. Porque eu abri minha boca para falar do meu eu, que o Senhor cele ela, Pai amado. Que o Senhor feche ela, que eu venha falar com teus filhos queridos, Pai amado, só aquilo que tu deseja. Senhor, prepara a tua igreja, prepara a tua noiva, Senhor, para receber a palavra. Amolece os corações deles, Senhor, limpa a mente e abre os ouvidos, Pai amado. Que eles venham entender o que eu tenho, o que o Senhor mandou entregar para eles, Pai amado, através da minha vida. Pai amado, assim eu te peço, Senhor, e sabendo que o Senhor vai fazer nesse lugar, Senhor, eu te agradeço. Amém. Confesso que anotei algumas coisas, mas vou tentar não ler. Vou ir na direção, como disse, na direção que Deus me deu. Eu tentei trazer, busquei, várias vezes tentava trazer uma palavra de salvação para vocês, mas Deus não queria. Tentei ponderar com Ele e dizer: Senhor, salvação, pelo amor de Deus, Pai, me ajuda. E Ele não é essa palavra. E Ele me levou a palavra de obediência. Fui começar a buscar as palavras de obediência que estavam na Bíblia para ver qual Ele queria que eu falasse com vocês, e eu comecei a entender. Obediência e salvação, elas estão bem próximas. A salvação, a obediência te deixa muito próximo da salvação. Posso dar o exemplo dos meus 2 dedos: salvação e obediência. Quando você está obediente a Deus, elas estão juntinhas, estão coladas, elas estão próximas. Quando você é desobediente a Deus, elas começam a se afastar, elas começam a se distanciar. Aí, irmão Leonardo, mas a salvação vem pela graça. É, exatamente, vem pela graça, mas não foi de graça, foi pela obediência de Jesus Cristo. Então a salvação anda junto com a obediência. E como o exemplo desses 2 dedinhos, para Deus um dia é um ano, eu fico imaginando para Ele que 2, 3 centímetros sejam quilômetros. Assim como também quilômetros são 2 dedinhos. Pela graça dele, Ele pode dar salvação para vocês? Pode, mas a obediência favorece. Essa salvação ajuda nessa salvação. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Romanos 13. Vamos ler do 1 ao 5. Então a palavra do Senhor nos diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois todas as autoridades vêm de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridades foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra autoridades, se rebela contra Deus, que a instituiu, e será punido, pois as autoridades não causam temor, não causam medo, não causam dúvida daqueles que fazem o que é certo, mas sim dos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e eles o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidentemente que deve temer, pois elas têm poder de punir-nos, pois estão a serviço de Deus, para
castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeita a elas, não apenas para evitar punições, mas também para manter a consciência limpa. Até aí, irmãos. Essa palavra referente à obediência, eu quero trazer para o nosso... Pode assentar, perdão. Eu quero trazer para o nosso meio, para o nosso dia a dia, uma palavra que se renova a todo momento. O que Deus colocou no meu coração hoje sobre obediência foi isso. Aqui diz obediência às autoridades. O que seriam as autoridades? Nossos líderes, nossos pastores, nossos obreiros, nossos diáconos, nossos evangelistas, nossos presbíteros, todos aqueles que têm cargo na igreja. Esses são nossos líderes. Mas eu vejo que a obediência também não se deve só a eles. Se deve a pai e mãe, a irmão, a tio, a tia, ao seu irmão que está sentado aí do seu lado. A obediência tem que vir, tem que ser dada a todos. Não só aqueles que são líderes. Aqueles sim, muito mais importante ainda, porque eles têm uma liderança, uma autoridade de Deus sobre a vida deles. Mas muitas vezes a gente não dá obediência devida. A gente não escuta. Nas nossas vidas mesmo, filho que não escuta pai, logo em seguida acaba vendo que não é bom. Porque a obediência lá abre muitas portas, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. E a obediência vem acompanhada de maravilhas, mas a desobediência vem acompanhada de coisas ruins. Você desobedecendo a Deus, ao Espírito Santo, você não vai ter boas respostas, você não vai ter bons retornos na sua vida. Você tendo obediência para Deus, sem falar da sua salvação, então você está no caminho certo. Queria fazer um parênteses aqui, antes de começar a pregar, que seria quando eu estava sentado nos bancos das cadeiras e vi os pastores pregando. E os pastores com testemunhos maravilhosos. Muitos dizendo que saíram da droga, saíram da prostituição, saíram da cadeia, saíram de leito de UTI. E eu, na minha ignorância, sentado muitas vezes em alguns bancos, não só dessa igreja, como em outras, porque eu acompanho a minha esposa por onde ela vai, com a dança, eu escutava esses testemunhos e eu achava maravilhoso. E eu digo pela minha ignorância pelo seguinte motivo: eu queria ter um testemunho daqueles. Eu queria hoje subir aqui em cima e dizer para vocês que Deus me tirou de dentro do presídio, de uma biqueira de drogas. Mas se vocês pararem para prestar atenção, a obediência, a minha obediência ao Senhor fez que isso nada acontecesse. E hoje o meu testemunho é sobre obediência. Estava naquele mesmo lugar onde estava o Rian, conversando com o pastor André, e falando exatamente isso para ele: pastor André, eu vejo os pastores testemunhar, pregar, e é muito lindo. Inclusive nós aqui na igreja temos um testemunho enorme, que é o do pastor José Roberto. Ele estava numa leite de uma CTI, e ele se entregou para Deus de corpo e alma naquele momento. Conversou com Deus, dizendo que se Deus tirasse ele dali, ele ia pregar a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo e do Brasil, se assim fosse possível por ele. E Deus, pela sua misericórdia, deu a salvação para ele. Ele testou anos de vida na vida dele. Mas também Deus testou a obediência dele, para ver se ele ia ser obediente àquilo que ele falou para Deus, de pregar. E possamos contemplar com nossos olhos que ele está sendo obediente constantemente à palavra do Senhor. A igreja Cristo Reino há mais de 10 anos de portas abertas. Desde aquele momento que ele passou por aquela situação, ele tem sido obediente a Deus. E eu, falando isso com o pastor André me respondeu: Leonardo, talvez tu nunca passou por isso, porque tu foi obediente a teus pais, ao Senhor. E exatamente ele estava correto. A partir dali, eu percebi que tu não precisa passar pelo vale para te testemunhar teus irmãos, para te pregar a palavra do Senhor. Porque eu não tenho cargo eclesiástico nenhum. E glória a Deus, mas sou vaso usado na mão do Senhor. Hoje eu obedeci a voz da pastora Magna, mas primeiramente eu obedeci a voz da pastora de Deus, porque ele quis que eu estivesse aqui. E assim eu fiz. Assim eu me preparei, me dediquei, como eu disse para vocês, com muito tremor e temor a ele. E assim hoje estou aqui, tentando falar um pouco do que ele ministrou para mim e para vocês. Então, aqui eu começo a pregar para vocês. Estou pregando em Romanos 14, mas existem várias passagens na Bíblia que falam sobre obediência. Eu simplesmente podia pregar lá em Deuteronômio 5:25. Não precisa abrir a Bíblia de vocês, que eu anotei as passagens e vou ler para vocês. Lá em Deuteronômio 29. Quem dera se estivesse sempre no
obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Só que eu já disse para vocês, podia pregar e ir embora. Seja obediente a Deus, aos mandamentos dele, porque o resto da sua vida vai ser bem e dos seus descendentes também, para sempre. Mas o que acontece? O ser humano é falho, ele é desobediente, então ele não consegue esse para sempre. A gente vem lutas após lutas, porque a gente é desobediente à palavra do Senhor, desobediente à voz do Espírito Santo, desobediente aos irmãos da igreja. E muitas vezes a gente escuta algo e não leva para fora. A gente escuta profecias na nossa vida e não levamos para fora. Somos desobedientes à palavra do Senhor. Eu também podia pregar lá em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso aí é sensacional. Estava tentando achar a palavra que eu estava usando em casa, mas é sensacional. Me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Vocês vêm aqui, nós viemos aqui porque a palavra, como eu disse, me confrontou, me doeu, porque eu também, por muitas vezes, eu digo, 90% das vezes sou desobediente ao Senhor, mas creio que Ele está usando a palavra para me mudar. E espero que mude cada um de vocês. Muitas vezes a gente diz Senhor, Senhor, mas quando Ele fala conosco, quando Ele usa alguém para falar conosco, nós desobedecemos. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, me tira essa enfermidade, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um emprego melhor. Aí Deus, o que Ele faz? Ele manda alguém vir profetizar na tua vida, vir entregar para ti. Irmão, Deus está te dando a cura, Deus está te dando a libertação, Deus está te dando o que tu tanto quer. Basta apenas você buscar a Ele, basta você apenas jejuar, basta você apenas orar, basta você apenas vir cultuá-lo de coração e mente aberta. O que a gente faz? Bota o pé do lado de fora da igreja, desobediência total. Ah, hoje não vou, hoje não quero. Ah, jejuar é ruim, é muita fome, eu como demais. Não consigo orar 5 minutos, que dirá ficar de joelho. A desobediência toma conta. E aí o que acontece? Tudo por água abaixo. Aí não adianta a gente gritar Senhor, Senhor, se quando Ele fala conosco não obedecemos. Lá em 1 Samuel, essa aqui é um tapa na cara do crente. Lá em 1 Samuel 15:22 diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu poderia passar a noite toda falando para vocês aqui, como João Batista falava: arrependam-se, víboras, raças de víboras. Eu podia passar a noite toda dizendo para vocês: é melhor obedecer do que sacrificar. Vou dar exemplos de desobediência para vocês na Bíblia, e vocês vão ver que era muito melhor eles terem obedecido do que ter sacrificado. Eu acho que todos conhecem, mesmo quem não é crente, é de Adão e Eva. Deus construiu o paraíso, construiu o jardim do Éden e botou Adão lá. Deu tudo para Adão. Deu ordem para Adão botar o nome nos animais, nas coisas, e lá Adão estava lá fazendo. Aí Deus achou que Adão estava sozinho e pôs Adão no sono profundo, tirou uma costela e fez uma varoa para ele, vamos dizer assim. E deu a ordem para ele cuidar das coisas do jardim e cuidar também da Eva. O que aconteceu? Só tinha um mandamento: não coma do fruto proibido. O que houve? A desobediência. A irmã Leonardo, mas quem desobedeceu foi a Eva. A Eva pegou o fruto e deu para Adão. Negativo. Eva também desobedeceu, porque ela devia obediência a Adão. Ela deveria saber o que Adão tinha falado com Deus que era melhor para eles. Mas ela não. Ela pegou o fruto e levou até Adão. E Adão comeu. Adão comeu aquele fruto, pastor. Se ao menos ter obediência à palavra do Senhor, você ter temor à ordem do Senhor, não coma desse fruto. Tinha tantos outros frutos para comer, mas a desobediência tomou conta do coração naquele momento. E assim nós sabemos tudo o que ocorreu a partir daí. Então eu digo para vocês: é melhor obediência do que sacrifício. Hoje nós poderíamos, estou conjecturando aqui porque eu não tenho essa certeza, mas eu fico imaginando, se Adão não tivesse cometido aquele pecado, hoje nós estávamos livres das doenças, livre das guerras, todo mundo morando no jardim,
perfeitamente são e salvos, mas não pela desobediência de um. Todos nós pagamos os preços, e assim é na nossa vida. Às vezes a desobediência de um da família, toda a família paga. Às vezes a desobediência de um da igreja, toda a igreja paga. A desobediência de um líder, todos os líderes pagam pelaquela desobediência. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E também não adianta, irmãos, nós obedecer e logo em seguida causar desobediência. Temos o exemplo lá de Abraão e Saraí. Deus falou com Abraão, afaste da sua família, da sua terra e da sua parentela e vá até a terra que eu te mostrarei. O que aconteceu? Abraão fez isso, ouviu a palavra do Senhor, foi obediente à palavra do Senhor. E o que Deus fez com ele? Honrou ele, cumpriu aquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele abandonou casa, Deus deu casa. Ele abandonou as suas terras, Deus deu outras terras para ele. Isso está lá em Gênesis 12, 15 e 16. Por que o 15 e 16? O 15 de Abraão volta a conversar com Deus. Senhor, tudo isso que eu tenho, mas eu não tenho um herdeiro. Para quem eu deixarei? Deixarei com o meu mordomo? O Senhor fala com ele: não deixarás com o teu mordomo, deixarás com o filho que eu te darei, sairás da tua entranha. O que isso Deus quis dizer? Irmão Leonardo, mas homem não pare filho, então não tinha como sair das entranhas de Abraão. Abraão, quando se casou com Saraí, eles deixaram de ser dois, eles passaram a ser um. Então o que acontecia com ela acontecia com ele. A obediência dele respingava nela, a desobediência dele respingava nela também. O que aconteceu? Lá em 12 eu não sei a cronologia, mas eu imagino que seja bem próximo, porque em Gênesis 12, 15 e 16, e a história continua. Então lá no capítulo 12 ele obedeceu. Ele saiu da sua parentela, saiu da sua terra e foi contemplado. Mas lá no 15 o que ele houve? Sarai, com medo da idade avançada, pegou a sua serva Agar e entregou para que ele tivesse um filho, com medo que ela não pudesse mais gerar um filho. O que Abraão fez? Desobedeceu a ordem, a voz do Senhor. Tomou aquela serva para si e com ela tiveram um filho. O que ocorreu na vida deles? Só tragédia, só confronto entre a esposa e a serva muitas vezes debochando dela, dizendo que eu gerei o filho do teu marido, mas tu não. O que adianta tu ser esposa dele, mas tu não dá um filho para ele? Houve conflitos entre os três dentro de casa, porque Sarai não estava contente com aquilo que estava acontecendo. Abraão, por causa do seu filho que tinha com a serva, entrou em, vamos dizer assim, nos tempos de hoje, entrou em colapso, não sabia o que fazer. Então, ali está. 12, ele cria a obediência. No 15, ele fala com Deus, Deus dá outra ordem. E no 16, ele já gera desobediência. Gerando desobediência, tumulto, complicação, brigas, iras dentro da sua própria família, dentro da sua própria tenda, da sua própria casa, do seu próprio lar. Então, pessoal, venhamos obedecer sempre a palavra de Deus. E eu volto lá em Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Se ele tivesse ouvido a palavra do Senhor, ele tinha guardado do Senhor, ele tinha esperado pelo Senhor. Não, Sarai, eu não quero pagar como geradora de um filho, como geradora de um herdeiro. O Senhor me deu a palavra, eu estou guardando ela no meu coração. No tempo dele tudo vai acontecer, mas é difícil. É difícil para nós, é difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para nós. É difícil ter obediência com Deus, porque Ele fala, Ele refala, Ele confirma. Ele fala com vocês várias vezes, Ele fala comigo várias vezes, mas a desobediência é maior, e não queremos pagar o preço. Nós queremos vir e está tudo bem, mas quando Ele diz faça, nós não fazemos. Vocês imaginam se Noé me veio à cabeça pela pregação do pastor de domingo. Imagina Noé se tivesse sido desobediente a Deus. Talvez nós não estivéssemos aqui. Eu não estivesse aqui pregando para vocês não estariam aí me ouvindo pregar. Ou talvez Deus ia levantar outro, com certeza, tá? Mas Noé foi obediente. E a obediência de Noé não foi um dia, 2 dias, 3 dias. Assim como o pastor falou, foram 100 anos. Ele construindo aquela arca, ele trabalhando, um agricultor fazendo trabalho de marcenaria. Se hoje pede para mim arrumar um carro, eu não sei, eu já digo não quero. Não é para mim. Então imagina um agricultor construindo aquela arca por 100 anos. Muitos passando ali, debochando dele, rindo dele, e ele é obediente. Obediência extrema ao Senhor. Ele
simplesmente chegasse com 50 anos e dissesse: Deus, chega, não é para mim, não aconteceu nada. Olhei para o céu, está seco, não tem chuva, a meteorologia não diz que vai chover. Vou desistir disso, vou desobedecer a Deus. Onde nós estaremos? Vocês pararam para pensar? Se cada obediência na Bíblia tivesse sido uma desobediência, o que teria acontecido conosco hoje? Aonde nós estaríamos? Se é que nós existiríamos, então é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tenho para dizer para vocês: não só a desobediência vive a Bíblia, mas as obediências mais lindas não poderiam vir de outra pessoa, a não ser de Jesus. Lá em João 6,38, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Maravilhoso isso, gente. Isso é fantástico. Isso é atingir os olhos da gente de lágrimas, o coração vibrar de alegria. Porque ele, mesmo sabendo por tudo que ele passaria, ele veio para nos dar a salvação. Ele teve obediência para nos trazer a salvação. Ele, sabendo de tudo que iria ocorrer, por tudo que ele ia passar, ele foi obediente. Ele falou: eu desci, mas não para fazer a minha vontade, eu desci para fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou, a vontade daquele que é maior do que eu, mesmo que eu em formato de homem. Ele é um ser sobrenatural. Eu devo obediência a Ele. Nós devemos obediência ao Senhor. Nós devemos obediência à palavra. Nós devemos obediência ao Espírito Santo. Não queremos obedecer pai e mãe, não queremos obedecer irmão, mas à palavra, ao Espírito Santo nós devemos obediência. Glória a Deus. Lá em Mateus, do 36 ao 39, diz assim: quando Jesus estava num lugar chamado Getsemane, com os seus discípulos, ele avançou um pouco mais sozinho para orar, curvou-se com o rosto ao chão e disse: meu Pai, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Mais uma vez, pessoal, a obediência extrema. Ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que ele ia ser chicoteado, ele sabia que ia ser cuspido, ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia ser perseguido, ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário, mas mesmo assim ele teve obediência ao Pai. Ele, sabendo de todas as necessidades, todas as dificuldades que ele ia passar, ele foi obediente. Se eu pegar qualquer um aqui, posso pegar como exemplo o Ria, dizer: Ria, bota a mão no fogo aqui que não vai te queimar. O Ria sabe do que vai acontecer, o de Ria não vai ser obediente. Claro, com inteligência também da parte dele. Mas o Senhor sabia tudo que ia ocorrer com ele. Ele simplesmente podia iniciar a trajetória dele quando começasse os açoites, a perseguição, lá que ele fosse preso, ele podia dizer: chega, Pai, não é mais para mim. Os pecados não são meus. As lutas não são minhas. As lutas é do teu povo, o povo que se vive, vamos dizer assim, o perdão da palavra. Mas ele foi obediente. Ele obedeceu a ordem do Pai. O que aconteceu? No dia que ele estava sendo preso, ainda Pedro veio. Eu queria usar uma frase, guapo na orelha do soldado. E o que aconteceu? Por obediência, ele disse: Pedro, sempre tu me dando trabalho, Pedro, tu não entendeu nada do que precisa. A vontade do Pai precisa ser cumprida. Ele fez um milagre, voltou a orelha do soldado do lugar e seguiu cumprindo o que era para ser cumprido. Ele seguiu obediente a Deus. Imagina você levar uma chicotada. Dá um exemplo muito na rua dos traficantes. Eles têm uma obediência tremenda com seus líderes, porque eles sabem que se não obedecer eles morrem. Mas eu queria ver vocês, alguém dizer para vocês: vai lá dentro do Navegantes, vai lá dentro da Guabiroba, vai lá dentro do Dunas, vai lá pregar a palavra do Senhor, mas tu sabe que tu vai morrer. Vocês obedeceriam? O Pai obedeceu. O Senhor Jesus obedeceu. Ele sabia de tudo que ele passaria, ele obedeceu. E muitas vezes a gente não obedece nada. A gente não obedece um patrão do serviço, que lá ele tem o poder sobre nós, porque nós somos funcionários. A gente não obedece o pai e mãe. Mas eu também digo o contrário: pai e mãe também tem que obedecer filho. O filho tem que obedecer o pai, mas o pai e a mãe também tem que obedecer filho. Porque muitas vezes o filho é usado por Deus para dizer: pai, não faz isso, pai, não vai por aí, pai, não bebe mais, pai, vamos para a igreja, pai, não fuma, pai, não entra em briga. Se o pai,
tamanho ignorar, só vem contenda, só vem pecado sobre nossas vidas, só vem coisa errada. Então eu torno a dizer para vocês lá em 1 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu fico imaginando simplesmente Deus chegar no meio do percurso, que é o que eu estava indo e acabei me perdendo, e dizer simplesmente: não quero mais. Toma essa cruz aqui, Senhor, vamos escolher um aqui e vamos dar essa cruz para ele. Eu tinha certeza que o próximo que você escolher também não ia dizer: não, eu não quero. Mais uma desobediência. Mas Senhor Jesus Cristo, que nem eu digo, sabendo de tudo que eu corri com ele teve obediência ao Pai. Ele passou por tudo. Ele sabia que ia ter uma lança cravada, que ia ter as mãos e os pés furados, que ia ter a sua cabeça perfurada pelos espinhos. Ele sabia que ia dar vinagre para ele tomar. E mesmo assim, lá em cima, ele pediu perdão para todos aqueles que não sabiam. Além de obediência, ele mostrou o amor. O amor que ele manda a gente obedecer nos 10 mandamentos dele. Se vocês pararem para prestar atenção, todos os mandamentos deles têm um resumo só: é o amor. O amor tudo supera. O amor gera obediência. E se você ama, você não mata. Se você ama, você não rouba. Se você amar o próximo, você não faz mal para ele. Então, obediência aos 10 mandamentos, obediência à voz do Espírito Santo e obediência à palavra do Senhor. Seja obediente. As portas da terra irão abrir para você, mas as portas do reino celestial abrirão muito mais fácil. E a salvação que cada um aqui procura é a salvação através da obediência. Eu espero que vocês estejam entendendo, pessoal. É a primeira vez, o nervosismo pega, o nervosismo ataca, como eu disse, o temor de Deus está assim, ó. Por várias vezes eu ficava tentando entender o pastor Valdo quando ele dizia: a gente sobe aqui em cima e o arrepio é da planta do pé até o último fio de cabelo. Eu dizia: será que é tanto assim? Eu tinha essa dúvida e eu posso confirmar para ele. Ele me perdoa todas as vezes que eu duvidei. É verdade. O temor de Deus aqui dentro, aqui em cima, é enorme. Ele tira a palavra da nossa boca, ele coloca a palavra da nossa boca, ele enche o nosso coração, ele coloca lágrimas nos nossos olhos, ele coloca a emoção da nossa vida. Mas isso tudo se você tiver obediência a ele. Porque se eu não tivesse obedecido, eu não estaria aqui. Eu não estaria falando um pouco do que eu aprendi nesses 5 dias de estudo para vocês, do pouco que ele quis que eu passasse para vocês. Peço perdão por ser pouco, porque eu queria que fosse muito mais, mas foi isso que Deus está me entregando na noite. Foi isso que Deus me preparou para entregar para vocês. Para encerrar, eu queria falar de um testemunho que eu contei para o pastor André e que alguns sabem, mas eu acredito que a maioria não sabe. Eu antes fazia parte de uma bandinha de pagode, de vila, e nós ensaiávamos na frente da nossa casa. Hoje em dia nós não se tem mais, eu acredito, nos bairros mais pobres ainda tem, mas tinha a valeta. E aquela valeta não passava esgoto, ela passava simplesmente água da chuva, e nós ensaiávamos lá na frente, era na frente da casa dos meus pais. Um dia eu estou muito bem lá tocando, tocava pandeiro e meia lua, e lá eu estava ensaiando com eles e o meu pai me chamou, abriu a porta da garagem e disse assim: mano, vem aqui que eu quero falar contigo. Não entendi muito bem o que o pai queria naquele momento, né? Ele me levou no quarto dele, a gente sentamos na cama e ele abriu a janela que dava para a rua e nós conseguíamos enxergar o pessoal que ali estava, uma brisada só. E ele olhou para mim e disse assim: quantos tem lá, mano? Eu contei, mas já sabia mais ou menos cada banda, né? Eu disse assim: pai, tem 13. E ele: não, tem 14. E eu peguei: não, pai, tem 13, acabei de contar. Aí fui lá e contei, ele: tem 13. Ele: não, tem 14. Tu tá lá, Luiz. Só está aqui porque o pai te amou. E agora há pouco tempo o pai ficou lá olhando e tu estava lá. Ele disse assim para mim: que Deus dê livramento, mas daquela turma lá, 3, 4 vão ser mortos antes dos 30 anos. 3, 4 vão ser presos. Mais 3, 4 vão ser vagabundos. Mas daquela turma lá, 2, 3 vão sair trabalhadores, vão sair homens honestos, vão sair filhos obedientes. E desses 2, 3 eu quero que tu seja um. Naquela hora a minha palavra entrou no meu coração, mas não dei muita bola. Gurizão, tocando numa bandinha.
bandinha, o que a gente espera, né? A gente acha que vai ser famoso. E aí, simplesmente eu disse, pai, é só isso que o senhor quer comigo? Ele voltei para a bandinha. Acho que toquei mais duas músicas e aquilo me tocou no coração. Eu não sabia, vou ser sincero para vocês. Eu não sabia que era Deus, eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas algo me tocou naquele momento, porque eu não era cristão, nem frequentava a igreja, muito menos, né? E eu fui para o quarto. Tanto é que eu passei por ele e perguntou o que eu falei, já saíram lá, já não quero mais. E ali os filhos ficaram por muito tempo e eu fui para o meu quarto. E eu comecei a pensar comigo mesmo. Se isso não traz felicidade para o meu pai, por que eu estou fazendo? Se isso não traz alegria no coração do meu pai, por que eu estou fazendo? Se isso não traz orgulho para ele contar para o próximo e dizer, meu filho está lá, fumando maconha, isso não traz orgulho para ele, isso traz tristeza. Por que eu estou fazendo? Isso que nem eu disse para vocês, nunca usei droga, nunca me embebedei, nunca roubei e graças a Deus nunca matei. E mais graças a Deus ainda nunca passei por um leito de TI que era os testemunhos que aqueles pregadores tinham. Mas eu tive naquele momento a obediência, primeiramente com Deus, que usou meu pai para tentar me falar, me alertar. E realmente, como eu falei para vocês, essa turma aconteceu. Até os 30 anos, 3, 4 já haviam morrido, 3, 4 haviam sido presos, 3, 4 eram vagabundos, modo de dizer, perdão pela palavra, mas são pessoas que não são trabalhadoras, que vivem ali um dia vagando pelo dia. E graças a Deus, por causa daquele dia, mudou minha forma de pensar, porque eu fui obediente ao meu pai. Hoje estou aqui, na presença do Senhor. Talvez aquela palavra dele foi botar para mim, para mim estar aqui. Aleluia. Mas por isso que eu digo para vocês, seja obediente, principalmente a voz do Espírito Santo, principalmente a palavra do Senhor, principalmente aos líderes de vocês, aos pastores de vocês. Às vezes o menor que está sentado do lado de vocês vai entregar grandes coisas para vocês, mas pela obediência, pelo amargor do coração, a gente não quer ouvir. Quem é ele para dizer isso? E às vezes ele não é ninguém, mas quem está nele é grandioso. É o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. E de toda a obediência que vem da terra. Nós devemos obediência ao Senhor eternamente, porque Ele foi obediente para que nós houvesse vida e vida eterna junto com Ele. Então, eu digo para vocês, mais uma vez, o dia que vocês forem em outra igreja e alguém falar essa passagem, vocês vão lembrar desse pregador enorme que está na frente de vocês. 1 Samuel, obedeça é melhor que sacrificar. Obedeça é melhor que sacrificar. Eu, por obedecer, estou aqui todo dia minha família vendo eu pregar. Glória a Deus por isso. Um dia pode ser vocês, por obediência, a família de vocês está aqui junto com vocês. Por obediência, a família de vocês contemplar a casa nova de vocês. Por obediência, a família de vocês contemplar o carro novo. Então seja obediente ao Senhor. Todo o tempo todo. Assim como Ele é bom o tempo todo, seja obediente a Ele o tempo todo. E eu digo para vocês, mais da metade do caminho da salvação está garantido. Ela pode vir pela graça, mas lembre-se, não foi de graça, foi pela obediência do Pai, do Filho. Então sejam obedientes. Sejam obedientes. E quero agradecer para vocês pela obediência de vocês. Que ninguém andou, que ninguém foi no banheiro, que todos aqui estavam ouvindo a palavra do Senhor. Deus, eu quero orar para agradecer pela pregação, porque eu achava que eu não era capaz e ainda continuo me achando, mas Ele fez algo em mim, Ele fez algo diferente em mim. Então eu gostaria que vocês se colocassem de pé para nós orar e agradecer pela palavra do Senhor. Curve sua fonte, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, viemos te agradecer, Pai, te agradecer pelo aquilo que o Senhor enviou para nós, para aquilo que o Senhor me usou, Pai amado, para entregar para a tua igreja. Mas primeiramente, Senhor, o Senhor entregou para mim, Pai amado. O Senhor me fez crer mais ainda na obediência, que por muitas vezes eu fui desobediente, Senhor. Senhor, obrigado pelos teus filhos, Pai amado. Eles estavam ali sentados, Senhor. Eu pude ver no rosto de cada um, Pai amado, o temor que eles estavam tendo com a tua palavra. E eu creio, Senhor, que eles vão sair daqui cada vez mais obedientes, Senhor. A tua palavra, a tua liderança, aqueles que o Senhor colocou
colocou, Senhor, na vida deles, para que eles sejam contemplados, Senhor, com a salvação. Que eu creio que é o que todos buscam, Senhor, é a salvação. Mas como eu disse, Pai amado, a salvação com obediência é bem mais fácil. Obrigado, Senhor, por me usar esse mero mortal, esse ser tão pequeno, Senhor, dentro do Teu reino. Obrigado, Senhor, por fazer um mover na minha vida. Obrigado, Senhor, por através da minha vida fazer um mover na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai amado. Só Tu é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado, Pai amado. Amém. Deus, louvado seja o nome de Jesus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Podem todos se sentar em nome de Jesus? Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida do meu marido, porque nada disso estaria acontecendo se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida do meu marido. Tanto eu orei e busquei e fui alcançada pelo Senhor e Ele me ouviu. E eu estou dizendo isso para que vocês não percam a esperança. Se vocês têm algum parente que ainda não se converteu, algum filho, pai, irmão ou alguém que você ama muito que ainda não se converteu, não perca a esperança. Não perca a esperança. Ore, busque, clame ao Senhor e Ele vai ouvir. E no tempo determinado e pela obediência, Ele vai fazer. Porque Deus, Ele cumpre promessas. E Ele é fiel para cumprir. Basta nós sermos obedientes para ouvir o Senhor e fazer conforme a vontade dEle e esperar com paciência em Deus. Pedir para Ele fruto do Espírito e estratégia para lidar com todas as diversidades, dificuldades, para conseguir alcançar a misericórdia e o pedido ser realizado, para que a promessa de Deus se cumpra na sua família. E eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo que está acontecendo na nossa vida, pela obediência, pela renúncia, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Então hoje, nessa noite, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao pastor Valdo, à pastora Magna, ao pastor Roberto, que sempre me ajudou, e a todos vocês também, que alguns também me ajudaram em oração, para que isso acontecesse. Então peça ajuda ao Senhor, peça ajuda aos líderes, peça ajuda aos irmãos, e eles vão te ajudar, e no tempo certo as coisas vão acontecer. Então não desanimem, busquem o Senhor, e no tempo certo a promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque a palavra já foi ministrada, né? A semente já foi plantada e Deus é maravilhoso. Estou contemplada com tudo que Ele fez nessa noite. Estou muito feliz também, meu coração se enche de alegria. Amém? Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, verso 1. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas
coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara, porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? Até aqui, amados. Eu vejo que a nossa fé no Senhor, ela tem 4 pilares: o amor, a fé, a obediência e a renúncia. Quando nós praticamos esses 4 pilares, tudo na nossa vida é transformado, é direcionado. As promessas de Deus são cumpridas na nossa vida. Por quê? Porque nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Porque nós não enxergamos pelo que nós vemos. A fé, a nossa fé, não é porque a gente enxerga no plano físico, mas é pela fé no nome do Senhor que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Por mais que a gente não esteja vendo isso no momento, por mais que o cenário que a gente esteja vivendo não é isso, mas pela fé no nome de Jesus, pela obediência, pelo amor a Deus e pela renúncia, vai se cumprir. Vai se cumprir. No tempo determinado de Deus, vai se cumprir. Então eu quero te dizer nesta noite: se posicione. Se posicione em obediência, em amor, em renúncia, que as promessas do Senhor irão se cumprir. E por mais que tu esteja passando por uma dificuldade, por um deserto, é necessário para que a gente amadureça, é necessário para que a gente se aproxime de Deus, é necessário para que a gente conheça o Senhor. Porque não é na bonância. Muitas das vezes na bonância a gente esquece do Senhor. Muitas vezes nos dias bons nós esquecemos do Senhor. Então é necessário que Deus nos coloque à prova para que a gente seja aprovado, para que a gente possa estar sempre caminhando conforme o Senhor quer. E eu creio em nome de Jesus que as promessas de Deus podem se cumprir na nossa vida. Basta a gente ter obediência e basta nós termos fé no nome de Jesus, andar segundo a palavra, não olhar para a esquerda e nem para a direita. E eu quero te perguntar uma coisa que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Até quando Deus vai falar com a gente, ou quando Deus vai usar alguém para falar conosco e nós não vamos obedecer? Muitas das vezes Deus usa vários profetas para falar a mesma coisa. A mesma coisa. E ainda a gente acha graça, a gente acha engraçado quando Deus fala conosco várias vezes a mesma coisa e nós não obedecemos. Isso quer dizer que nós estamos tardando a promessa de Deus pela desobediência. Porque Deus já nos disse o que nós temos que fazer. Que nem o Leonardo disse, pela fé, Abraão saiu do meio da sua parentela, saiu do meio dos seus e foi para uma terra estranha, e Deus o conduziu e o abençoou. Se Deus fez isso com ele, não vai ser diferente conosco. Então que nós venhamos sair da zona de conforto, que nós venhamos sair dessa água morna, que não é nem quente nem frio. A palavra do Senhor diz que se nós somos mornos, Ele vai nos vomitar.
Amém. Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que vocês colocassem em pé. Eu não posso deixar de não fazer isso, senão é um mistério. Que palavra, Jesus amado. Obedecer melhor que sacrificar. Hebreus 11, fé, certeza. Tudo de Deus que é bom para nós. Sabe?